A pergunta sobre a existência de vida após a morte atravessa culturas, séculos e fronteiras. Desde as primeiras civilizações até os dias atuais, essa inquietação tem inspirado mitos, religiões, experimentos científicos e reflexões filosóficas. Será que há algo além do último suspiro? E se houver, como é? O que nos espera do outro lado, se é que existe um outro lado? Neste vídeo, vamos explorar essa pergunta sob 3 olhares diferentes: o da ciência, o da filosofia e o da espiritualidade universalista. Não temos a intenção de trazer uma resposta definitiva, mas sim abrir espaço para que cada pessoa reflita e encontre, dentro de si, uma forma própria de compreender essa grande questão da existência. A ciência, em sua essência, baseia-se em evidências observáveis, mensuráveis e replicáveis. Portanto, quando se trata da vida após a morte, a abordagem científica tradicional tende a ser cética, ou ao menos cautelosa. Segundo a medicina e a biologia, a morte é caracterizada pela cessação irreversível das funções vitais. O coração para de bater, o cérebro cessa sua atividade elétrica e os órgãos entram em colapso. Com base nesses parâmetros, a ideia de continuidade da consciência após esse colapso biológico não encontra, até hoje, comprovação empírica. No entanto, há fenômenos que desafiam as fronteiras do conhecimento atual. Experiências de quase-morte, por exemplo, são relatos frequentes de pessoas que estiveram clinicamente mortas por alguns instantes e voltaram com memórias vívidas de visões, sensações de paz, encontros com entes queridos ou a travessia de um túnel luminoso. Essas experiências, embora amplamente documentadas, não são consideradas provas da vida após a morte, mas sim estados alterados de consciência provocados por condições extremas do cérebro, como hipóxia ou liberação de neurotransmissores em grandes quantidades. Por outro lado, a física moderna, especialmente em suas vertentes mais teóricas como a mecânica quântica, levanta hipóteses que ampliam a discussão. Alguns cientistas especulam sobre a existência de múltiplas dimensões, universos paralelos ou formas não convencionais de consciência. Ainda que nada disso comprove a vida após a morte, essas teorias abrem espaço para perguntas antes impensáveis no meio acadêmico. A neurociência também avança no estudo da consciência como um fenômeno não totalmente localizado no cérebro, mas talvez emergente de uma rede de interações ainda não completamente compreendida. Se a consciência não é apenas produto do cérebro físico, é possível que ela tenha aspectos ainda não detectáveis com os instrumentos atuais. A ciência, portanto, ainda não pode afirmar nem negar com total certeza se existe vida após a morte. O que ela oferece são dados, hipóteses e limites. E dentro desses limites, há ainda vastas áreas de mistério. Na filosofia, a morte é não apenas um evento físico, mas uma chave de reflexão sobre o sentido da vida. Desde a Grécia Antiga até os pensadores contemporâneos, muitos filósofos dedicaram parte de suas obras a investigar o que é morrer e se existe algo além. Platão, por exemplo, acreditava que a alma era imortal e que a morte apenas libertava a alma do corpo físico. Para ele, a vida era uma preparação para a morte, e o filósofo verdadeiro era aquele que aprendia a se desapegar do mundo material. Já Epicuro, por outro lado, ensinava que não deveríamos temer a morte, pois enquanto vivemos, ela não está presente, e quando ela chega, já não existimos. Para ele, a morte era o fim da experiência, e, portanto, algo neutro, sem sofrimento. Filosofias orientais, como o budismo, entendem a morte como parte de um ciclo contínuo de renascimentos, onde o ego se dissolve, mas a consciência segue em transformação. No entanto, mesmo nessa abordagem, a questão sobre o eu que permanece ainda é objeto de debate. O existencialismo, com pensadores como Jean-Paul Sartre e Albert Camus, propõe que a ausência de certeza sobre a vida após a morte não deve nos paralisar, mas nos empurrar para a responsabilidade de construir sentido aqui e agora.
Camus falava do absurdo da vida, mas também da necessidade de vivê-la com intensidade, mesmo diante do silêncio do universo. Para Kierkegaard, a morte era o chamado à fé e ao salto interior, enquanto para Nietzsche, a vida deveria ser vivida como se fosse a única, exaltando a vontade de potência e a superação dos limites humanos. Cada corrente filosófica oferece uma lente distinta para olhar o mistério da morte. Algumas negam a continuidade, outras a afirmam em níveis simbólicos ou metafísicos. Mas todas convergem em um ponto. Refletir sobre a morte nos ajuda a entender a vida. Perfeito, Isadora. Vamos então à parte 3 do roteiro, do vídeo. Existe vida após a morte? Como ela é? Concluindo com a perspectiva espiritualista universalista, essa parte manterá o tom neutro e reflexivo, mas abre espaço para os saberes sutis, tradições esotéricas e ensinamentos que dialogam com sua proposta no caminho da lua. Ao longo da história humana, muitas tradições espirituais desenvolveram visões detalhadas sobre a vida após a morte, não como um fim absoluto, mas como uma transição. No campo espiritualista universalista, que busca integrar conhecimentos ancestrais, simbologias místicas e experiências subjetivas sem vínculo com religiões formais, a morte é frequentemente compreendida como um portal. Segundo essa visão, a vida não é limitada à existência física e à identidade construída em uma única encarnação. O ser humano é composto de múltiplos níveis: corpo, mente, alma e espírito. A morte, portanto, não seria o aniquilamento, mas uma passagem de um plano vibracional para outro. Muitas tradições esotéricas ensinam que após a morte, o espírito atravessa camadas ou planos sutis. Algumas dessas camadas são de purificação, outras de aprendizado, outras ainda de integração da experiência vivida. Não há um céu ou inferno fixo, mas estados de consciência compatíveis com o que se cultivou em vida. Para algumas correntes herméticas, por exemplo, a alma segue seu caminho de retorno à fonte, aprendendo a se libertar dos desejos materiais e a se reconectar com sua essência. A morte seria um estágio necessário de evolução, como o sono é parte do ciclo do dia. Na visão da reencarnação, comum em diversas doutrinas espiritualistas, o espírito retorna ao plano físico em novos corpos, em diferentes contextos, para continuar seu processo de aprendizado, amadurecimento e expansão de consciência. Essa continuidade de vidas é vista como uma escola cósmica, onde cada existência traz lições, encontros e possibilidades únicas. Experiências mediúnicas e relatos de comunicação com entes queridos falecidos também são considerados, por muitos, como indícios de uma consciência ativa após a morte. Nessa perspectiva, o espírito não desaparece, mas pode, em alguns casos, permanecer próximo por um tempo, seja para concluir pendências emocionais, seja para amparar os vivos em suas jornadas. A espiritualidade universalista, por sua vez, evita definições rígidas. Ela não busca impor dogmas, mas estimular a escuta interior, o respeito à multiplicidade de crenças e a abertura à experiência direta. A vida após a morte, dentro dessa abordagem, é menos um local fixo e mais um estado de consciência. E esse estado pode ser construído já em vida, através da prática do amor, do autoconhecimento, da sabedoria e da expansão da alma. Nesse caminho, o medo da morte perde força, pois o foco se desloca para a qualidade da jornada espiritual. O que fazemos aqui ressoa no que virá. O cultivo da presença, da compaixão e da lucidez torna-se o verdadeiro preparo para qualquer transição. Essa perspectiva não exige fé cega, nem provas materiais. Ela convida à intuição, à reflexão pessoal e ao diálogo com os saberes antigos e contemporâneos, formando um mosaico de sentido que pode acolher diferentes formas de entender o invisível. A pergunta sobre o que existe após a morte talvez nunca tenha uma resposta definitiva para todos. Cada um encontrará sua verdade à sua maneira,
a partir de suas experiências, estudos e vivências. A ciência nos mostra os limites do que podemos observar. A filosofia nos convida a refletir com profundidade. A espiritualidade nos conduz à escuta da alma. Talvez o mais importante não seja encontrar uma resposta final, mas cultivar as perguntas certas. E essa, sem dúvida, é uma das mais importantes delas. Afinal, refletir sobre a morte é também uma maneira de valorizar a vida. Se inscreve no canal e curte o vídeo. Até mais!